aula de dúvidas. Começamos pelas dúvidas. Querem que eu fale alguma coisa? Oi. Relação de equivalência. Relação de equivalência. Relação de equivalência é aquilo que a gente aprende desde que a gente começa a falar, ao dar nomes às coisas. A gente aprende assim que tem coisas que têm um nome, né? Mamãe só tem uma, mas lápis tem vários e todos são chamados de lápis. Então, o que é isso? A gente abstrai certas propriedades das coisas e diz, bom, todas as coisas que têm alguma propriedade em comum vão receber o mesmo nome. Assim que a gente aprende a nomear as coisas. A gente chama de árvore, alguma coisa que não é uma coisa, são milhões de coisas, né, que são chamadas de árvore. Então, matematicamente, a gente vamos dizer, formaliza isso dizendo assim, você fixa um conjunto X, um conjunto. Então, a gente não quer chamar de X, cada elemento de X, considerar que ele é diferente do outro. Num certo sentido, você quer dizer, bom, todos os caras, agrupar alguns caras em categorias. Por exemplo, N, nos naturais, você tem lá eu sempre, quando eu era criança, ainda minha professora falou que havia uma polêmica se zero era número natural ou não. Falou assim com uma pompa, como se isso fosse uma questão que os grandes matemáticos discutiam. Então, toda vez que eu vou começar os naturais, eu não sei se eu começo pelo 0 ou pelo 1, mas, na verdade, os naturais começam em 0 ou em 1, conforme a minha conveniência. Então, sei lá, vamos começar assim com 0, 1, 2, etc., são os naturais. Mas você pode dizer, não, mas aqui não me interessa. Interessa o seguinte, né? Pensar em pares e ímpares. Dividir os naturais em pares e ímpares. São duas classes de equivalência. O que caracteriza os pares? Esses daqui são múltiplos de 2. E esses aqui são os outros. Podia separar também em inteiros módulo P. Você pega um fixo inteiro P, 5, sei lá, e classifica conforme o resto que deixa na divisão por P. Então, para fazer uma divisão assim, a gente está dizendo que os caras da mesma classe são equivalentes. A gente pode fazer isso como? A gente pode pegar o conjunto e fazer uma partição de X. Quer dizer, você escreve X, vou ser geral assim, X pode ser um conjunto finito, infinito. Então você pega um certo conjunto de lambdas, índices lambda, então X é igual à união dos X lambdas. Tá? Lambda é o conjunto dos índices, que pode ser o conjunto dos naturais, pode ser um subconjunto finito dos naturais, mas pode ser um conjunto também infinito. Com isso aqui tem que ter ainda uma propriedade. Vamos supor o seguinte, né? X lambda é diferente de vazio para todo lambda e X lambda 1 interseção X lambda 2 é igual a vazio se lambda 1 diferente de lambda 2. Isso é uma partição no conjunto, é dividir em subconjuntos. E aí, os elementos de cada X lambda, você diz que são a mesma coisa, são os lambdas. Com as famílias não funciona bem assim, mas é mais ou menos isso. Então,
família lambda tem lá o x1 lambda, o x2 lambda, o x não sei o que, ou tem um nome alguma coisa, sobrenome lambda. Isso é uma classe de equivalência. Então você diz que todos os caras dessa família são equivalentes. Mas geralmente não é assim que funciona. Quer dizer, isso aqui, em geral, vem depois. Em princípio, você define uma propriedade que vai caracterizar a família lambda. Então, por exemplo, você começa dizendo pares. Então, pares, isso aí, e ímpares. Então, isso divide os naturais no conjunto 0, 2, 4, 6, etc. E no outro 1, 3, etc. Então, então, aqui no meio, vamos dizer, relação de equivalência. Uma relação de equivalência, geralmente a gente bota um símbolo assim, ou um símbolo assim, ou um símbolo assim, para dizer que dois caras são equivalentes. Então aí você diz, vamos dizer, uma relação, não vou dizer agora o que é uma relação, mas é alguma coisa que diz o seguinte, né? Dada, vou usar essa aqui, x equivalente a y, assim. E aí as propriedades que isso tem que ter são mais ou menos o seguinte, fica entendido, né, que todos os caras equivalentes a x vão formar a classe de equivalência, vão formar um conjunto da família do x. Então, o x sempre é equivalente a x. Segundo, né, se o x é equivalente a y, então o y é equivalente a x. E terceiro, vamos dizer, se o y está no mesmo conjunto que o x, o y está se o y está no mesmo conjunto que o x está no mesmo que o y. Né? E se o x é equivalente a y e y é equivalente a z, então x é equivalente a z. Então você olhar aqui, aí você diz x barra é igual ao conjunto dos y tais que x é equivalente a y. É a classe e por essas propriedades é fácil ver, primeiro, que as classes de equivalência, o x é a união das classes de equivalência, porque o x está sempre na classe de equivalência do x. Então, todo mundo está em alguma classe de equivalência. Segundo, que como o x está sempre na classe de equivalência do x, e as classes de equivalência são definidas como classe de equivalência de alguém, não tem nenhuma classe de equivalência vazia. E terceiro, né, você não pode ter a interseção. Se você tiver duas classes de equivalência tiverem uma interseção, elas são a mesma. Porque se tem um cara que está aqui e aqui, então todo cara daqui é equivalente ao que está nos dois, mas esse é equivalente a todos os que estão aqui, e então todo daqui é equivalente ao daqui, então são a mesma. Então a interseção de duas classes distintas, a interseção é vazia. Então, basicamente é isso. A gente usa isso todos os dias em matemática, na verdade, na vida, né? Quer dizer, eu sempre esqueço o nome a biologia começa classificando as espécies, que é justamente pegando seres diferentes e dizendo, não, tudo isso aqui é um nome qualquer lá em latim que eles usam. E todos esses aqui são aquela outra coisa. E é básico assim, né, o cara entender essa diversidade das espécies. Em matemática é isso, às vezes você tem lá, numa certa situação, tem objetos que você quer considerar essencialmente iguais. Né? No nosso caso, os vetores são um exemplo disso.
Porque a gente começa... a gente começa definindo o que é uma flechinha. Então, uma flechinha é um par ordenado AB. Quer dizer, nada mais é, a coisa mais simples de definir. Uma flechinha é o par ordenado AB. Já sabe que o primeiro é o pé, o segundo é a cabeça. Aí você define lá uma certa relação de equivalência entre AB e CD, que significa que você pode deslocar, ficou meio grande, né? Deslocar um paralelamente até o outro, sem rodar, sem nada, fica igualzinho. E aí mostra que isso é uma relação de equivalência, e as classes de equivalência são os vetores. Uma maneira super complicada e pedante para dizer que um vetor é uma flechinha que você translada para onde você quiser. Mesma coisa, os inteiros módulo P, é uma classe, cada um é uma classe de equivalência. Você pensa assim, mas geralmente você precisa também, né, isso só vai ser efetivo se nesse conjunto de classes de equivalência você vai definir algumas operações, algumas coisas que independem do representante da classe que você pega. Você sabe aqui que se você pegar esse cara aqui, somar esse vetor, você vai ter esse, e se você somar um equivalente a esse aqui, você vai ter esse, e que como esse é equivalente a esse é equivalente a esse, então esse é equivalente a esse. Então a soma independe do representante da classe. Mesma coisa, quando você pega os inteiros módulo 5, se você pegar um cara que deixa resto 4 em relação na divisão por 5, somar com outro que deixa resto 3 na divisão por 5, isso sempre vai deixar resto 2 na divisão por 5, independente de quem você tenha tomado para representar uma classe. Então você pode dizer que 4 mais 3 módulo 5 é 2. Então é assim que... Vamos dizer, tem exemplos mais avançados. Vira e mexe, você diz, bom, vamos fazer essa relação de equivalência aqui para considerar esses caras iguais. Tá legal? Oi. Então, é sobre a projeção estereográfica. Você vai cobrar na prova, que é a matéria do espaço. Faz parte da matéria. A prova eu vou fazer hoje ainda. Tinha umas questões lá que eu não sabia direito como fazer, que era provar que um círculo plano levava a um círculo na esfera. Aí, desse uma coisa. É porque a dica é a seguinte: a gente estudou inversão em relação ao círculo. Então, você tem lá o centro do círculo, você pega um ponto do plano, aí pega a semi-reta ligando o centro do círculo a esse ponto, esse ponto é P, P' é o ponto tal que o centro do círculo, a distância do centro do círculo a P', vezes a distância do centro do círculo a P é o quadrado do raio do círculo. Você pode fazer isso para uma esfera também no espaço. E aí, assim como no plano a inversão vai transformar círculos em círculos, no espaço vai transformar esferas em esferas. Essa é mais ou menos a ideia. E aí a projeção estereográfica, a gente tem a seguinte situação aqui. Você tem aqui Então tem aqui o plano, né? Está aqui o Polo Norte. E também a inversão em relação a uma esfera vai acontecer o seguinte: assim como no caso do plano
a inversão de uma reta em relação ao círculo vai dar um círculo, a menos que a reta passe pelo centro do círculo, no espaço a inversão de um plano vai dar uma esfera. Então a gente pode talvez pensar o seguinte, ó, a projeção estereográfica, ela está transformando o plano numa esfera. Será que ela não é inversão em relação... Quer dizer, essa esfera aqui não é a inversão desse plano em relação a alguma esfera? Pela experiência do plano, né, a gente tem assim o centro aqui, aí tem o círculo, aí se você pegar uma reta assim, ela vira um círculo assim. Se você pegar uma reta mais assim, né, ela vai virar, esses caras aqui vão ficar fixos, mas vai virar algum círculo assim. No nosso caso, né, o plano e a... Péssima. Seria a hora de vir um arquiteto me sacanear, que eu tirei uma onda com a perspectiva, mas meu desenho é uma merda. Então, mas tudo bem. Eu me vi dizendo que o meu computador vai fazer melhor que ele. Bom, então aqui esse plano tem essa interseção com a sua suposta projeção, né? Então seria razoável, aqui como esses dois pontos são pontos desse círculo, seria razoável imaginar que a nossa esfera, que a gente está procurando, passa por aqui. Também é fato, né, que na inversão, os pontos da reta lá no infinito vêm parar no centro do círculo. Ora, os pontos do plano no infinito vêm parar aqui. Então, eu não preciso de mais nada para conjecturar que se eu pegar aqui a esfera de centro no polo norte, raio, esse raio daqui é raiz de 2, né? Que eu possa ter que a projeção estereográfica seria, na verdade, a inversão do plano em relação a essa esfera aqui, que transformaria o plano nessa esfera aqui assim. Para isso, basicamente, eu tenho que provar o seguinte, né? Que se eu pegar um ponto P, aqui é o P'linho, eu tenho que provar o quê? Que NP' vezes NP, né, se esse daqui é a inversão desse em relação a essa esfera, e essa esfera tem raio raiz de 2, então esse vezes esse tem que ser raiz de 2 ao quadrado, tem que ser 2. Tem um exercício anterior que manda provar exatamente isso. Aliás, em geral, às vezes a gente olha assim, dá na prova, dá uma questão que o cara resolveu naquela questão, e a dica para resolver é a seguinte, aí você vê, todo mundo resolve a questão, que é a dica, e os que resolvem a questão seguinte não usam a dica. Não sei porquê, mas é um sinal de independência, né? O cara está pensando com a sua própria cabeça, não quer saber. Mas aqui, a dica que eu estou dando é essa. Então, se isso daqui, acho que não é difícil provar. Provado isso, estará sendo provado que a projeção estereográfica é a inversão do plano em relação a essa esfera. Se, agora, para inversão em relação a esferas, a gente provar que ela realmente leva esferas que não passam pela origem, pelo centro, e esferas que não passam pelo centro, a gente estará provando o quê? Que se você pegar uma esfera aqui, ela vira uma esfera, sei lá, aqui.
Ora, todo círculo aqui no plano é a interseção de uma esfera com esse plano. E aí a imagem dele pela inversão vai ser a interseção da imagem dessa esfera, que vai ser uma esfera, com a imagem desse plano, que vai ser outra esfera. E a interseção de duas esferas é um círculo. Então, fica a dica. Quer dizer, é só provar que a inversão em relação a esferas tem as mesmas propriedades, as análogas das propriedades da inversão em relação ao círculo.